Olá, professor. Antes da gente começar a nossa apresentação, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade, mesmo com tantas facilidades que o professor já nos deu, ainda permitiu que a gente gravasse o vídeo, porque a gente não estava bem para ir apresentar pessoalmente. Então é isso, muito obrigada. Hoje nós iremos apresentar um artigo da Cristina Ferreira Pinto Bailey, que é sobre a comercialização, a internacionalização da literatura brasileira, com aspectos sobre a tradução, a política e as percepções culturais. Antes da gente adentrar realmente no artigo, nós iremos saber um pouco da autora. Contextualizando um pouco da vida da autora, Cristina Ferreira Pinto Bailey. Ela é letróloga, escritora e também tradutora. Ela fez mestrado e doutorado em literaturas brasileira e também hispano-americana na Universidade de Tulane, em New Orleans. Ela leciona português, espanhol e literaturas latino-americanas nos Estados Unidos desde 1989, com especialização em literatura brasileira do século XX, literatura latino-americana, de autoria feminina e também crítica feminista. Ela tem publicado inúmeros ensaios sobre escritores brasileiros e também hispano-americanos, em diversas revistas especializadas nos Estados Unidos, também no Brasil, Espanha e no Porto Rico. Ela fez um brilhante trabalho reunindo romances e ensaios críticos de Clarice Lispector dentro e fora do Brasil. Esse artigo, ele resume-se primeiramente na questão da internacionalização da literatura brasileira em relação ao mercado de livros, ao chamado de World Literature, no contexto social e político dos Estados Unidos. Mas é interessante ressaltar que ela aborda os Estados Unidos, ela enfatiza os Estados Unidos, mas também ela comenta, né, de outros países hegemônicos que têm a sua hegemonia cultural, social, né, e também literária, e não só nos Estados Unidos, mas é interessante ressaltar que nesse artigo ela enfatiza os Estados Unidos na contemporaneidade, a partir das observações sobre a tradução, a publicação, a circulação e também a recepção da literatura brasileira nos Estados Unidos, nesse país. O corpus da literatura mundial. Para a gente adentrar realmente nas concepções da Bailey sobre a internacionalização da literatura mundial, é interessante a gente compreender de onde que surgiu esse termo, né? Essas concepções. E essa concepção, ela surge exatamente ali no século XIX, com o termo germânico, de Goethe, né? Um termo alemão, que o Natalie ele chama de um termo abstrato. Esse mercado mundial de bens intelectuais de Goethe, ele prevê a literatura, a identidade de um povo como uma moeda de troca. Mas é interessante ressaltar que essa ideia de Goethe, apesar de nascer dessa visão da literatura como uma moeda de troca, desse mercado intelectual de bens, ele não apenas trata apenas com valor monetário, mas ele também trata como a importância de compartilhar as culturas. Tanto que no livro do Natalie, ele comenta que Goethe, ele fala de um romance chinês, que eu não me recordo o título, mas que ele diz que os chineses, eles pensam, eles agem que nem a gente. E só há apenas algumas diferenças culturais, mas a percepção humanística é a mesma na literatura. Então, por isso a importância de se compartilhar as literaturas com o mundo e de não ficar restrito a apenas um povo. Por isso que a Worldliteratur, que é o termo germânico, alemão, o Natalie chama de um conceito abstrato e neutro, certo?
sem qualquer comparação e além de qualquer localismo, certo? É além de qualquer coisa restrita, é algo mais amplo, que pode ser amplificado. E apesar de ter essas visões culturais, o que foi propagado e ainda hoje na contemporaneidade é apenas essa visão monetária, certo? Natalie, ele também comenta que, assim, em vários textos de Goethe, ele descreve a Utilitatea como um projeto ainda sem implementado. Como eu já falei, apesar de nós termos no mundo essa visão de mercado intelectuais de bens, né, dessa visão monetária da literatura e das artes em geral, com ênfase na literatura, ainda a ser implementada essa visão de compartilhamento intelectual e da importância de compartilhar essas literaturas mundiais, realmente sem restrição e não apenas a países socialmente hegemônicos, né? Social e economicamente hegemônicos. Tanto que ele continua. Mediante a atenção de outras tradições literárias, a tradução entre as línguas, o abandono dos preconceitos localistas e, ao mesmo tempo, um objeto já existente, uma espécie de arquivo literário global, aguardando que suas estantes sejam exploradas por olhares cosmopolitas. Essa última parte é altamente interessante, porque ele fala exatamente isso. Há no mundo uma bagagem literária extensa a ser ainda desbravada, e que não é exatamente porque as literaturas que são mostradas ao mundo são exatamente pela hegemonia desses países, sociais e economicamente. E os outros países que têm literaturas maravilhosas não são expostas ao mundo por serem menosprezados, o que a autora vai tratar mais à frente, vai explicar esse menosprezo a alguns tipos de literatura. E continuando, a República Mundial das Letras, que é um título de um livro francês, abre exatamente esse novo tempo, né? Essas novas influências de estudos críticos que nasce ali há mais ou menos 30 anos, há 30 anos nos Estados Unidos, começou há 30 anos, e vem sendo, né, propagada durante esses 30 anos, que são críticas a estudos, análises literárias, quanto às literaturas, a world literature, as literaturas mundiais, e quanto às literaturas, essa crítica mundial, essa crítica quanto à internacionalização da literatura brasileira, também há um vasto e longo estudos críticos relacionados à comercialização da literatura brasileira. Há dois compilados de estudos críticos propagados por Elir Fitz e pelo Eduardo Coutinho, que ressaltam as problemáticas dessa internacionalização da literatura brasileira nos Estados Unidos e em vários outros locais do mundo. A autora, ela comenta, né? Ela fala: a Brazilian Literature as World Literature faz parte de uma série de literaturas, né, do mundo, Literatures as World Literatures, publicada pela BuzzBlurry, cuja proposta, segundo uma breve descrição da série, é fugir das discussões teóricas abstratas em torno do conceito de literatura mundial e realizar um mapeamento crítico, com leituras específicas de autores, obras e movimentos das várias literaturas que a compõem. Tanto que a autora ela comenta que um dos autores, há vários autores brasileiros que estão dentro dessas críticas, desses conceitos e mapeamentos críticos que fazem, entre elas a Clarice Lispector, entre elas a Clarice Lispector, certo? E esse mapeamento realmente ele foge dessas discussões mais teóricas, bem abstratas, mais longe do público, e trata exatamente desse mapeamento crítico quanto
esses impedimentos, e problemáticas da comercialização da literatura brasileira, incluindo problemas de tradução, dentre outros. Continuando, ela fala, tanto no livro de Fitz como no volume organizado por Coutinho, são contribuições valiosas quanto à internacionalização da literatura brasileira, entre outras razões, porque combatem e informam uma definição de world literature, que normalmente reflete noções institucionais, locais, do que seja relevante. O que isso quer dizer? Muitas vezes, a autora vai discutir também mais à frente, que as obras literárias brasileiras, elas sofrem umas grandes ressalvas. Isso é tirado muitas coisas importantes do que pode ser publicado. É tirado muitas vezes a essência. E aí, no caso, esses dois autores, o Fitz e o Coutinho, eles combatem e informam sobre o que é essa world literature, que é esse mercado mundial de bens intelectuais, que apenas e somente vê o lado econômico, certo? Então, eles, além de informar sobre o que é essa literatura mundial, eles comentam sobre e combatem. Continuando o artigo, a Bailey, né, comenta tanto o livro de Fitz como o volume organizado por Coutinho, que são obras complementares, né, são contribuições valiosas à internacionalização da literatura brasileira, certo? Um prevê a literatura norte-americana, essa internacionalização e problemática quanto à literatura americana, o outro, né, a literatura dos colonizadores, a europeia, enfim. E aí, entre essas razões, eles combatem e também informam quanto a essa definição real da world literature, né? Que hoje só prevê apenas o valor monetário das obras, e não apenas essa troca de culturas, e que normalmente reflete noções institucionais locais do que seja relevante. Continuando. Literatura brasileira, comparação e contraste. Seguindo esses volumes críticos do Fitz e do Coutinho, é interessante a gente ressaltar que esses ensaios, eles mostram comparações e contrastes da literatura brasileira com literaturas estrangeiras, prevendo que muitas dessas literaturas, da nossa literatura brasileira, apesar de mostrar essa identidade, a identidade brasileira, as percepções culturais do Brasil ainda são submetidas a outras culturas hegemônicas. É bem interessante essa parte, porque a autora enfatiza muito que, apesar da nossa literatura ter a sua identidade, né, como a gente começou a ter a identidade há pouco tempo, nós ainda somos submetidos a culturas maiores, né, advindas principalmente dos colonizadores e também, hoje, bem mais, da cultura e da literatura norte-americana. Tanto que a autora comenta. Portanto, as literaturas europeias são aqui o ponto de referência, enquanto que no livro do Fitz é a literatura dos Estados Unidos. No caso, perdão, as literaturas europeias para o Coutinho, né, e do Fitz para os Estados Unidos, hoje na contemporaneidade. Coutinho afirma que as produções literárias brasileiras sempre se manteve em constante relação a intercourse. Esse intercourse é um termo original do inglês, né, que quer dizer relação. Relação exatamente, né, com a literatura europeia, dos colonizadores, o que é bastante comum, né, de países que foram colonizados por europeus ainda terem, vamos dizer, uma certa dependência, de dependências culturais, de valores desses outros países. Continuando.
com a literatura e as culturas europeias, mas, segundo ele, essa relação evoluiu, justamente mostrando essa identidade pungente do brasileiro em suas obras, deixando de ser somente imitação e adaptação das obras europeias ou uma trajetória de mão única característica de qualquer processo de colonização, para tornar-se um verdadeiro diálogo. Então, nós passamos de apenas imitar e se adaptar a essas culturas, mas nós passamos a dialogar com essas outras literaturas, e não apenas a imitar e adaptar, mas mostrar um certo diálogo. Tanto perceber a identidade daquele povo, mas também ter a sua própria identidade, e assim conversar simultaneamente. O que o próprio Goethe fala. Nós não somos tão diferentes que as literaturas não são tão diferentes que não podem se conversar entre si. Principalmente, né, quando o país sofre esse processo de colonização. É quase impossível. Continuando, para tornar-se, né, um verdadeiro diálogo, já que a literatura brasileira também passou a contribuir a vários aspectos das produções literárias europeias. E aí, continua. De outro modo, insiste-se em formas de análise crítica que Antônio Cândido descreveu com aproximações reconfortantes, esse certo intercourse, né? Essas relações comportantes da nossa literatura com as de outros países. Como se a capacidade do brasileiro ficasse justificada pela afinidade tranquilizadora com os autores europeus e hoje também estadunidenses. Bem interessante esse ponto. Por quê? Porque apesar de nós termos evoluído bastante essas identidades, termos mostrado realmente na nossa literatura, a nossa cultura, a nossa identidade brasileira, a autora mostra uma certa crítica, principalmente quando ela envolve, né, ela cita aqui Antônio Cândido. Essas aproximações reconfortantes, elas meio que mascaram um certo empobrecimento da literatura, como se fosse menosprezar a literatura, como taxá-la como menor. Tendo a gente, como se a gente apenas conseguisse mostrar-se no mercado internacional através desses outros países. Se a gente conseguisse apenas internacionalizar a nossa literatura brasileira somente por essa afinidade com essas outras literaturas, principalmente a europeia e hoje a americana. Então, ela faz essa breve crítica, né? Que essa ligação literária, ela mostra que a gente só se projetaria para o mundo se tivesse esse envolvimento com esses outros países. E o que, na verdade, não deveria ser assim, já que cada país tem a sua literatura e sua forma de mostrar a sua literatura. E não necessariamente a gente só poderia levar ao mundo através de outros países hegemônicos. Continuando sobre o mercado editorial nacional, e ainda tendo as considerações anteriores, apesar dessas ligações que a literatura nacional tem com essas outras literaturas hegemônicas, mundiais, clássicas, tanto europeias, americanas, é interessante ressaltar que a nossa literatura ainda, apesar de estar nesse mercado global, ela ainda é vista como menor. Tanto que o Cândido já falou anteriormente, né, tem uma citação de Cândido nesse artigo, ele enfatiza muito esses aspectos. Apesar de ter essa ligação, a nossa literatura ainda é vista como menor. E uma das influências que cercam é exatamente o mercado editorial nacional. Quando não há uma valorização nacional dos autores e das obras, a nossa literatura também não vai ser bem vista, fora, internacionalmente. Essa world literature é um jogo, como a autora fala. É um jogo em que estar no centro é estar em um lugar de prestígio.
participar dessa world literature, desse mercado editorial, desse valor monetário, está em lugar de prestígio e é muito disputado, principalmente por esses países que detêm socialmente, culturalmente e economicamente poder, né? É o que ela fala. Estar no centro dessa world literature é estar em lugar de prestígio. E só se está, muitas das problemáticas que impedem dos países, do nosso país, de ter a internacionalização da literatura brasileira em outros locais, em outros âmbitos, de certa forma ter um certo prestígio, é exatamente essa desvalorização. Apesar de a gente ter essas ligações fortes com essas outras literaturas, a gente é bem desvalorizado. E aí nós temos essa parte do artigo que diz: no caso da literatura brasileira, o maior número de traduções levaria, por sua vez, à publicação de estudos críticos, cuja função é contextualizar e explicar aos leitores sobre a literatura brasileira e seus autores. No entanto, cabe questionar essa correlação, posto que as obras analisadas nesses estudos nem sempre ou quase nunca são as mesmas traduzidas. Tais estudos críticos tendem a debruçar-se sobre as grandes obras e autores de um país, enquanto que a tradução de um livro de ficção ou poesia pode resultar das relações profissionais e ou pessoais entre autor-autor e tradutor-tradutora, ou ainda estes, o editor e a editora. Então, apesar dessa desvalorização, né, dos leitores nacionais, a desvalorização do próprio nacional, impedirem, né, essa comercialização da nossa literatura, as más traduções, a autora enfatiza muito, também prejudicam as más traduções das obras. Tanto que ela diz que há muitas obras que são mal traduzidas. E tem um autor que fala que, eu não me recordo o nome do autor, mas ele diz que quando se traduz uma obra, se perde muito da identidade de um povo, da identidade daquele livro, que aquele livro realmente quer passar. Então já se perde muito com a tradução. E quando a tradução ela não tenta ao máximo ser fiel, se perde ainda muito mais. É o que a autora aqui quer repassar, né? Quando ela diz que essas correlações, esses estudos nem sempre são fiéis. Esses autores, enquanto tradução dos livros de ficção, de poesia, resultam em correlações profissionais. Ou, muitas vezes, há essas problemáticas entre o autor e o tradutor, quando o autor tira a essência daquele livro, tira muitas vezes a identidade que aquele livro está representando de um povo, o que prejudica ainda mais na internacionalização da literatura brasileira. Além desses dois aspectos já citados, né? A desvalorização, perdão, nacional das nossas obras, quando os próprios leitores do país não valorizam as obras nacionais, o que prejudica ainda mais o mercado editorial nacional, e também as más traduções. Tanto que no artigo também é comentado que não é o mercado que é influenciado pelos leitores, mas sim os leitores que são influenciados pelo mercado. Se há um boom no mundo sobre algum tipo de literatura, esse mercado, os leitores vão ser influenciados por esse mercado, e não o contrário. Tanto que a autora diz, o mercado segue tendências. Há várias tendências no mundo, e essas tendências, elas, elas chegam no público, e o público não influencia o mercado, e estabelece expectativas que vão impactar as traduções das obras estrangeiras. E quando essas tendências, né, elas são influenciadas pelo público, ainda mais impacta nessas traduções das obras e
internacionalização e comercialização das obras literárias. Bem, complementando aqui um pouco da fala da Alessandra, vou falar um pouco sobre as vozes brasileiras. Nessa parte do artigo, a autora se questiona e diz que parece que não há muitos escritores que, de fato, escrevem suas experiências em suas obras. Só que ela diz que não, que, na verdade, há sim muitos autores, porém eles são desconhecidos. Ela cita até dois, que é Silviano Santiago, que teve a sua obra traduzida para o inglês em 2013, e Adriana Lisboa, que também teve seu livro traduzido. Só que ela enfatiza que os livros deles foram escritos em português e traduzidos para o inglês. Então, ela cita um caso oposto, que é o de Francis de Pontes Piblis, não sei pronunciar, que foi o oposto disso, que ela é brasileira, só que ela viveu em Miami, portanto, as obras dela foi totalmente escrita em inglês. Ela traz é, alguns aspectos do Brasil, como, por exemplo, o samba, algumas coisas, um pouco do cenário, só que é, ela é toda escrita em inglês. Ela também cita o autor Paulo Coelho, que ela diz que todas as obras dele são escritas tanto em inglês quanto em espanhol. Por isso que muitos dos estadunidenses não sabem nem que ele é brasileiro, devido somente a ver suas obras tanto em inglês quanto em espanhol, imaginam que ele pode ser lá dos Estados Unidos ou então de outro país, mas nunca pensam logo no Brasil. E ele é o ator mais traduzido que tem lá, que a gente pode usar como referência. E ela cita também Jorge Amado, que ele, de fato, tem inúmeras obras que foram impressas e reimpressas e traduzidas para o inglês, só que, diferente de Paulo Coelho, que eles desconhecem que é brasileiro, o Jorge Amado, eles já são cientes que ele é brasileiro, sim, e a autora cita até que muitas das obras dele, alguns elementos, os estadunidenses veem e imaginam que o brasileiro é daquela forma. É como as obras dele têm a questão da sensualidade, a questão da miscigenação e tudo mais. Eles acabam associando a imagem do Brasil a um pouco das obras de Jorge Amado. Ela fala também que, para ela separa em três tópicos como ela vê a situação do Brasil, né, da cultura brasileira, inserida nos Estados Unidos. Ela diz assim: o primeiro ponto, o status menor da língua portuguesa nos Estados Unidos e a percepção que a população de lá tem sobre o Brasil e a cultura. Ela diz que, comparando a questão de línguas, a língua portuguesa é bem mais inferior. E devido à cultura brasileira não ser tão conhecida lá, eles acabam que ignorando totalmente a existência dela, deixando ela de lado, focando apenas em outros tipos de literatura, em cultura de outros povos, e esquecendo do Brasil. Ela fala também que pela quantidade de imigrantes ser pouca, ainda comparando com de outros lugares, isso também influencia e acaba fazendo com que muitos desconheçam da nossa cultura e também nem assim tenha nenhum conhecimento sobre ela. O segundo ponto é a falta de uma política pública voltada à difusão da língua portuguesa do Brasil e na cultura brasileira dos Estados Unidos. Ela cita que tem sim algumas cidades que conhecem um pouco da nossa cultura e tudo mais, né, da cultura, da literatura, enfim. Só que são poucos. Ela até cita que muitas cidades, como Los Angeles, é, conhecem sim o Brasil, só que eles divulgam é, mostras de cinema, música, nada assim envolvendo política pública, somente essas coisas. Ela cita até um autor, que é o Lindoso, que é uma fala que ele diz no artigo, que um evento não é política pública.
Então, ela faz essa crítica, que eles sim mostram um pouco do Brasil, mas não com relevância, somente pequenas coisas. E o terceiro ponto é o fato que o corpus de uma world literature representa um jogo desigual. Ela fala que tanto a influência cultural e política é totalmente desigual. Ela diz que muitas obras de países bem mais desenvolvidos conseguem chegar nos países menos desenvolvidos, só que o contrário não acontece. As obras de países menos desenvolvidos, desconhecidos, não chegam nos países mais ricos economicamente. Por isso que ela diz que esse jogo é desigual, que não tem como todos saberem da literatura, por exemplo, brasileira, se ela não está chegando nos Estados Unidos. É interessante ressaltar, né, Geisiane, que além das nossas traduções, das traduções, né, das nossas Uhum. obras não serem tão boas, a nossa língua não é tão conhecida. Exatamente. E se a gente for olhar, há línguas que são mais conhecidas, né, hegemônicas. O inglês, ele é conhecido em todo mundo. Se a gente for olhar, na maioria dos países, as pessoas, ao menos, a maioria sabe inglês. Países asiáticos, as pessoas são bilíngues normalmente. Ela até cita Então, que se você for pegar obras brasileiras traduzidas para o inglês e comparar com obras do inglês traduzidas para brasileiras, ela diz que a diferença é muito grande, exatamente. porque E aí, se a no gente for caso, as comparar, pessoas. é muito mais obras traduzidas do inglês para o português do que o contrário, né? Com certeza. E aí, no caso, é óbvio que se tem obras que estão em português e obras que estão em inglês, é óbvio que as pessoas vão preferir as que estão em inglês, não é verdade? Já que a Exatamente. tradução do português para o inglês não é tão boa. E aí, o primeiro ponto que tu falou é da língua portuguesa não ser tão conhecida. Tanto que muitas vezes eles pensam que nós falamos espanhol Exatamente. e não português. Lá eles têm um pensamento, né, uma visão totalmente diferente do Brasil que a gente tem. Para Uhum. eles é como se a gente fosse extraterrestre, é como se a gente fosse, assim, tem a questão do subdesenvolvido, como se a gente fosse bem abaixo disso. Acho que é por causa da América Latina. A maioria dos países da América Latina falam espanhol, não é? Uhum. Porque são países de terceiro A mundo. autora até também menciona a questão da América Latina, porque ela diz que quando se fala em América Latina, não se pensa no Brasil. O Brasil é como se não existisse lá. Ela fala até que o Brasil, às vezes, é mais visto lá na cultura africana, mais perto da África, do que da própria América Latina. Exatamente. É, continuando, ela fala também que nos Estados Unidos, muitos professores e pesquisadores de universidades, eles vencem a necessidade de inserir o Brasil no contexto latino-americano, porque foi como eu falei, muitos não associam o Brasil à América Latina, associam ele a outras coisas totalmente diferentes. Para muitos, eles nem imaginam que o Brasil faça parte. Então, eles veem essa necessidade também da nossa literatura brasileira ser bem representada, ser bem vista lá fora, para ser mais estudada e bem mais conhecida. Então, ela nota que esses professores e pesquisadores vencem uma necessidade, só que ela diz também que é necessário a contribuição dos brasileiros. De fato, se orgulhar das obras, é, procurar saber mais das coisas da nossa própria cultura, porque ela diz que não vê isso, não vê que os brasileiros contribuem para o enriquecimento da nossa cultura e também de como os outros países veem a gente. Ela vê que o Brasil é muito por fora disso. É como se ele não se interessasse muito sobre esse tipo de coisa. Ela até cita também a questão de expandir o conhecimento sobre novos autores e autoras, principalmente quando se vai fazer alguns estudos, algumas teses, escrever algum certo tipo de trabalho. Porque ela diz que o pessoal foca muito na Clarice Lispector e eu não me lembro o nome do Machado de Assis. Machado de Assis. Ela diz que ela foca muito nisso, né? As pessoas focam muito nesses autores e acabam esquecendo outros
que que são também importantes. exatamente, que são muito importantes. Aí ela vê essa necessidade de expandir esse conhecimento, de parar de fazer só trabalhos falando deles dois e acabar falando de outros autores é, menos conhecidos. As dificuldades que a autora percebeu é que para publicar as obras é muito difícil, principalmente se for em grandes editoras. Quando os autores, escritores vão tentar publicar, eles têm essa dificuldade. Muitos acabam nem publicando, porque as grandes editoras, elas querem os grandes nomes. Para a gente são grandes nomes, mas para elas não são. Então elas acabam que deixando o trabalho deles de lado e eles vão recorrer a outras editoras, né? Menores, né? Pequenas ou independentes. E são elas que realmente publicam o trabalho deles. A E gente poderia. Pode terminar. elas até arriscam em novas pessoas que todo mundo desconhece. Elas vão lá e publicam as traduções, né? Dessa pessoa, mesmo sem ela ser muito conhecida. Então a gente percebe que as pequenas e independentes editoras, elas fazem esse trabalho que as grandes editoras não fazem. A gente poderia até falar que essas editoras seriam um instrumento dessa world literature, né? Uhum, Já que só apenas publicam obras renomadas, justamente essas obras hegemônicas de países estrangeiros. exatamente. Ela cita até Conceição Evaristo, né, que é um escritor, que ela diz que ele não conseguiu que as suas obras fossem publicadas em grandes editoras lá fora, mas pequenas editoras pegaram o trabalho dele e publicaram. Até ela cita até, acho que é a Ana Paula Maria, se eu não me engano, o nome dessa autora, que é totalmente desconhecida por nós e que o trabalho dela foi publicado. Então a gente vê essa diferença. E para concluir, ela fala sobre a questão da valorização da literatura brasileira. Ela diz que vê, né, que muitas pessoas acreditam que a literatura vai alcançar é, lugares, né, posições de bem mais destaque. Só que ela diz que não enxerga dessa forma. Ela diz que no contexto que a gente vive atualmente, ela não vê essa, como é que eu posso dizer, essa atenção maior sobre a literatura. Ela diz que em governos passados, ela cita até Fernando Henrique Cardoso, que naquela época ela via de fato interesse na literatura, interesse em fazer o Brasil crescer nesse ano, né, de literatura e em outros também. E ela diz que agora, depois de 2013, ela diz que não consegue mais enxergar dessa forma. Ela diz que não consegue ver por que que as pessoas estão otimistas em que a literatura brasileira vá ser bem maior do que ela é hoje. Ela disse que ela não consegue enxergar dessa forma, que para ela ou a literatura brasileira vai ficar estagnada, ou então vai só decair. Ela não vê que haja esse crescimento que muitas pessoas esperam. Ela faz até uma pergunta, né? Como alcançar a posição de destaque na República Mundial das Letras que a literatura brasileira merece? A solução? Certamente não há soluções imediatas, nem tampouco fáceis. Só lembrando que para ela enxerga de forma pessimista, só que ela também não perde a esperança de que isso um dia vai acontecer. Ela acredita que se houver um olhar maior sobre a literatura brasileira, um cuidado, um incentivo por outras pessoas, questão política e também da própria população brasileira, ela acredita que isso vai se reverter e que o Brasil consiga alcançar um lugar muito maior e ser destaque mundial. A única coisa que se pode fazer para uma maior divulgação no exterior do melhor de nossa produção literária é seguir trabalhando. Como disse Silviano Santiago, não podemos silenciar, mas sim marcar nossa presença e nossa diferença. Ou seja, persistência, o que implica, afinal, um certo otimismo, implica teimosia, implica resistência.
Então, para ela, se a gente continuar persistindo, se os escritores continuarem escrevendo, querendo realmente mostrar o seu trabalho, ela acredita que a literatura possa alcançar uma posição bem maior. Mas isso se as pessoas continuarem trabalhando, continuar divulgando, continuar buscando essas melhorias. E que se nada for feito, tudo tende a ficar parado ou é só decair. E não apenas com essa visão monetária, né, da Exatamente. literatura, Uhum. mas uma visão realmente de troca de culturas, de identidades, né, assim como a premissa de Goethe, né, a princípio. Exatamente. Lendo o artigo todo, a gente percebe que a preocupação dela é de fato que os Estados Unidos e também os outros países conheçam a nossa cultura e também eleva a questão da literatura brasileira. Não somente. Interessante que está inteiramente a nossa literatura, o conhecimento dela fora do Brasil, está inteiramente ligado com esses assuntos, né? Assuntos Exatamente. econômicos, políticos e também sociais. Lendo, a gente pode perceber que ela espera muito isso. Embora ela diga que ela tem uma visão pessimista, mas lendo a gente vê que ela acredita que sim, isso pode mudar, que essa situação pode se reverter. Então, essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção. Obrigada.